Vamos agora falar um pouco de análise técnica com o Lucas Florencio, analista CNPI técnico da Guide Investimentos. Muito boa tarde, Lucas. É um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, o prazer é todo meu. Mais uma vez, obrigado aí pela participação. É uma honra estar aqui com vocês. Lucas, vamos lá. Tivemos hoje JBS que disparou, melhor ação do dia. Aliás, agora no aftermarket perdeu um pouquinho. A Azul sai ganhando 3,93%, JBS 3,86% e Localiza, segundo lugar, 3,90%. O que você está vendo dessas três ações que se destacaram nesse primeiro pregão da semana? JBS, Localiza e Azul. Maravilha. Posso compartilhar aqui minha tela para eu mostrar o meu ponto de vista? Perfeito. Começar aqui. Bom, começar então com o JBS. Gráfico diário aqui para a gente. Desculpa, o gráfico semanal aqui para a gente é bom a gente comentar, porque ainda está numa estrutura de tendência de baixa, né? O preço, ele trabalha muito abaixo das médias, a média de 20 períodos e a média de 200 períodos, que são médias muito utilizadas pelo padrão de análise técnica, e o mercado ele vem aí de uma queda desde a região de 35, 32, buscando agora o patamar de 17, né? A gente tem o primeiro movimento, que aí é o indício de que há uma quebra de estrutura de tendência de baixa, uma vez que o mercado está fazendo topos e fundos descendentes e começa a passar essa região da média de 20 períodos, mostrando aí esse fluxo que você comentou. E aí no gráfico diário, né, o que nós podemos observar em relação à nossa JBS no gráfico diário, a gente tem um padrãozinho de reversão, que é conhecido como ombro, cabeça, ombro. Quando o mercado ele tenta fazer a continuidade da tendência e ele não consegue gerar a continuidade, ele faz a reversão do movimento. Então, ele deixa um movimento como se fosse um ombro, cabeça, ombro. A gente pode projetar esse ombro, cabeça, ombro, que é um estudo da análise técnica clássica, como um possível alvo agora para a região de 20 e 70, né? Esticou um pouquinho da média de 20 períodos, que é essa região de 17 e 20, mas tem espaço para buscar 20 e 70. Qual que era a outra ação, perdão? Localiza, Azul e JBS. Localiza, gráfico semanal aqui para mim da Localiza, a gente tem um movimento um pouco esticado das médias, né? O preço já está na região de 67 e essa região foi uma região que historicamente, olhando para trás, foi quando teve uma queda, onde jogou o preço para a região de R$53, né? Então a gente tem aí um preço um pouquinho esticado da média de 20 períodos, que ele respeita bastante a média de 20 períodos, uma tendência de alta, chegando próximo de uma região de topo, né? E aí no gráfico diário, nós temos esse movimento seguindo muito forte pela média de 20, né? Percebe que o mercado respeita essa média de 20 períodos, que é essa linha azul, fazendo topos e fundos ascendentes, né, para buscar essa região de 72 e 56. Eu vejo que se o mercado continuar essa alta assim, ele pode buscar 72 e 56, e aí passando essas regiões, nós não temos um ponto de referência por enquanto de alta, tem que tomar um pouquinho de cuidado com compras acima de 72, né, porque ele vai estar esticado das médias. Agora, se ele perde essa região por volta de 64 e 20, aí o mercado pode iniciar uma correção maior até 58 e 79. JBS, Localiza, e desculpa, eu acabei esquecendo o outro ativo, perdão. Azul, vamos ver um pouco de Azul. Azul, maravilha. Azul, nós temos aqui no gráfico semanal, o mercado, a última vez que eu participei aqui do programa, se não me engano, nós tínhamos comentado sobre ela, foi na data aqui do dia 6/3, e houve a entrada de fluxo comprador, né? O mercado ele conseguiu ganhar essa região da média de 20 períodos, também fez aquele ombro, cabeça, ombro, né, invertido, e ele faz aí um movimento de continuidade dessa figura, né? E esse ombro, cabeça, ombro, com essa entrada de fluxo comprador nesse candle aqui maravilhoso, houve um descanso muito saudável nas médias, né, na média de 20 períodos, perdão, formando uma bandeira, né, que é uma figura de continuidade, né, validando aí essa reversão e essa quebra de estrutura de tendência de baixa. Então, o alvo da nossa Azul aqui ainda abre espaço para buscar a região de 25,78, que é próximo dessa região de média de 200 períodos, uma vez que o mercado se distanciou dela, né? Mas a gente tem um distanciamento também da nossa média de 20 períodos, que foi o início do movimento da tendência de alta. Então, quem comprou barato com a entrada de fluxo e volume nessa data e nesse candle maravilhoso aqui, teve um descanso, um desconto, uma compra barata novamente próximo da média de 20 períodos, e agora o mercado começa a ficar um pouco mais caro. E aí uma região de possível realização. Então, quem está buscando compra aí pelo gráfico semanal, esperar o mercado fazer uma correção, e no gráfico diário, ele segue firme aí
respeitando também a média de 20 períodos, né? E aí no gráfico diário a gente tem o mesmo alvo para buscar os 25,78, só não pode perder a região de 17 aqui, porque aí se perder essa região de 17 abre caminho para testar a área de R$13 e fazer um descanso maior. Perfeito. E Zetacaki? Eu queria que você pudesse dar uma olhadinha. A gente falou mais cedo em relação à Petrobras ali, que desistiu, aliás, o governo, né, desistiu ali da Petrobras. Não. Agora é oficial, até vou pegar a notícia aqui, que a Petrobras decidiu sepultar os planos de controlar a Braskem. Então, queria que você desse uma olhadinha em Braskem, por favor. Sim. Maravilha. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para vocês. Só um minutinho, por favor. Bom, maravilha. Vamos lá. Então, no gráfico semanal aqui para mim, a Braskem, ela está muito próximo da região de resistência de 30,95, né? Então, pelo que você me comentou, a respeito da notícia que sai no momento como esse, importante da posição do preço, né? Eu costumo dizer que o dinheiro inteligente, ele geralmente trabalha um pouco antes do noticiário, né? Então, a gente teve também uma entrada de fluxo comprador nessa região aqui, por volta aí da data de... Deixa eu só passar o dia certinho aqui para você, no gráfico semanal, foi por volta do dia 2/5, né? E o mercado fez um descanso também, buscando agora a região de R$30,95, que é uma região de resistência que, olhando para trás, foi quando o mercado devolveu aí, teve uma queda de 50%, né? Então, no gráfico diário, a gente tem espaço para novas máximas, para mim ainda pode buscar a região de R$37,90, e a gente pode projetar Fibonacci, que é um indicador importante para a gente buscar alvos nas nossas operações, porque o mercado tem aí, está seguindo bastante a média de 20 aqui, a média de 200, se distanciou um pouquinho da média de 20, invadiu uma região de topo novo, que é essa área aqui onde teve essa queda, esse descanso, mas o próximo alvo aqui abre caminho para buscar esse topo, que foi onde gerou aquela queda poderosa, né? E ele tem espaço para buscar essa região de 37,99. Agora, se você quiser também, eu posso dar uma olhadinha em Petrobras, né? Petrobras, que você tinha comentado com a gente aqui, no gráfico semanal, para mim, Maravilha, Petrobras ele tem espaço para buscar 38,50, só que se a gente joga para trás, ó, nós não temos nenhuma referência de topo, né, tá bem livre o caminho para cima, e essa área aí, eu comento que é uma zona de ninguém, uma zona que pode aí ter uma realização, né, uma vez que o mercado não testou essa área anteriormente, e ele passa a região aqui de 28 e se distancia da média de 20 períodos na região de 23. Então, quem passa comprado próximo dessas regiões da média, chegando nessas áreas de máximas, de topo, o mercado começa a ter interesse por realizar suas posições. E aí, tem que tomar cuidado com compras quando o mercado está muito próximo de região de topo, porque ele pode estar caro. O ponto médio ali de referência atrás está barato, seria o desconto do ativo, é muito quando ele está próximo das médias. Então, a gente pode perceber o distanciamento da média e a gente joga para trás e consegue perceber que houve uma resistência que conseguiu devolver o mercado com uma queda muito forte aí, de aproximadamente 37%. Mas é assim, o mercado é soberano, se o mercado tiver interesse comprador ainda, puxando o preço para novas máximas, ele pode buscar sim a região de 38, e aí quem está comprado, na minha opinião, já pode começar a observar uma proteção da sua compra, né, na região de 28,95, não pode perder essa área, porque aí ele pode voltar para buscar 26,70, e aí se perder a região de 26,70, que é a média de 20 períodos que está respeitando a tendência de alta, abre caminho para testar novamente 22. Para cima aí, eu vejo o alvo para os 38,50. Perfeito. Agora, eu vou aproveitar e te perguntar, Lucas, sobre as três piores do dia. CVC, Natura e Açaí. CVC é montanha-russa, né? Tem dia que está maior alta, tem dia que é a pior queda. O que você está vendo em CVC, Natura e Açaí? A CVC é um ativo aí que tem um movimento muito atípico, né? Até pelo valor do ativo. A gente tem um padrão muito interessante, que ele respeitava aqui um canal de baixa, né? E ele conseguiu quebrar essa estrutura de tendência de baixa, que é essa linha aqui como referência, e buscou a nossa média de 200 períodos. Percebe que quando o mercado ele faz uma reversão de tendência de baixa, geralmente ele tende a buscar a nossa média de 200 períodos, que é como se fosse um imã, né? E aí a gente tem a projeção desse movimento aqui de Fibonacci respeitando essa região, inclusive já passou 100%, 161 e 200%, que são os extremos dessa projeção. E aí casa com a nossa região de resistência, que é a média de 200 períodos, que foi aí um movimento vindo de lá de trás, né, mostrando a força da tendência de baixa. Então, como ele está muito próximo dessa região da resistência aqui por volta de 4,60, se ele perder essa região de 4,10, aí pode vir buscar
3,71. Ainda não vejo uma reversão, tá? Pode ser um descanso um pouquinho mais maior em relação aí ao movimento que tem feito aí de correção, e se ele segurar na região de 3,70, validando essa força de compra que entrou, nós podemos começar a observar novos alvos ali para cima e podemos sim projetar, mas aí precisamos analisar como que vai ser esse movimento de correção, porque a gente não consegue prever muito o futuro, né? A gente tem que observar como é que vai ser o movimento do mercado para a gente conseguir ter de fato aí, a média de 20 segurando o preço para tentar replicar esse movimento de alta, que é essa perna aqui, e fazer um segundo movimento para buscar 5,90 e depois 7,75, né? Mas por enquanto não vejo aí nenhum momento de entrada no ativo. Natura, né? Exatamente, Natura e açaí. Vamos lá, Natura e açaí. Natura no gráfico semanal, a gente consegue observar muito mais claro esse movimento que eu tenho comentado, que eu enfatizei aqui na nosso bate-papo, que é a média de 200 períodos. No gráfico semanal, nós temos ela na região de 32,86. O mercado, quando trabalha acima da 200 períodos, ele mostra um viés comprador. E quando o mercado perde ela, ele mostra um viés vendedor. Só que a nossa média de 20 períodos, que é essa linha azul, é uma média um pouco mais curta, então o mercado tende a respeitar um pouco mais ela em tendências aí fortes, né? E aí ele perdeu essa força, depois que ele fez esse movimento de queda, fez movimentos de topos e fundos descendentes, ele começou a fazer um movimento de lateralização e agora ele começa a dar sinais de que aí é uma possível reversão, mas ele pode fazer um descanso aqui até a região de 13,76 para depois tentar replicar esse movimento até 32,88. Por enquanto eu não vejo entrada, acho que fica interessante a compra se o mercado vir de fato buscar essa região de 13,66, fazer um descanso aqui a favor do primeiro movimento de alta, para depois a gente conseguir projetar Fibonacci, e aí se esse descanso de fato acontecer e validar o meu racional, a gente começa assim a ficar um pouco mais otimista com o ativo para buscar novas massas. A gente consegue projetar assim esse alvo para buscar a região lá de 27, depois 30. Agora, açaí, dá uma olhada no gráfico semanal, açaí teve um movimento muito forte de queda, né? Ele veio buscar agora a média de 20 períodos na região de 14, só que essa queda, ela colapsou da região de 20 e 19 até essa área de fundo aqui, que foi a responsável por jogar o movimento para cima, invalidando essa outra queda anterior, tá? Então o mercado ele trabalha meio que num movimento lateral. Por enquanto, no gráfico semanal, a gente tem um viés ainda vendedor que está trabalhando abaixo da média de 20 períodos, mas no gráfico diário, a gente tem o primeiro movimento já quebrando essa estrutura de tendência de baixa, né? Então, a gente trabalha com o movimento de fractais, né? O gráfico semanal, uma visão um pouco maior, e o gráfico diário, uma visão aí um pouco menor. E aí, se o mercado buscar a região de 12,25, provavelmente ele vai trabalhar numa região de suporte, respeitando aproximadamente 50% desse movimento comprador, que teve entrada de volume, aqui o volume ascendente após toda essa queda e essa lateralização, e aí a gente consegue também observar esse movimento aí, possivelmente sendo projetado. Eu vejo que os ativos aí tendem a respeitar esse movimento e pode ficar bem interessante nos próximos dias, nessas correções, se segurar muito próximo da média de 20 períodos, com nova entrada de fluxo comprador, validando aí esse interesse comprador, esse volume que entrou, para conseguir replicar esse movimento até a região de 16, né, que é 100% de Fibonacci, 100% aí seria esse último movimento comprador, replicado até a média de 200, e depois buscar a região de 18 e 20 ali em cima. Perfeito. Isa Takaki, sua pergunta para o Lucas? Magalu, poderia dar uma olhadinha em Magalu? Claro, vamos dar uma olhada em Magazine. Deixa eu dar uma olhada no gráfico semanal. Gráfico semanal, deixa eu só limpar aqui os nossos estudos e a gente começa aí o nosso bate-papo. Gráfico semanal, ele também veio de uma queda muito forte, furou a média de 200 períodos, furou a média de 20 períodos aqui, né? Conseguiu buscar esse movimento de tendência de queda, e aí ele se distancia da média de 20 e a média de 20 se distancia da média de 200. A gente tem um distanciamento duplo, mostra que o mercado está muito sobrevendido, né? Quem vendeu lá em cima provavelmente vai começar a realizar, e aí começa a mostrar esse movimento de correção, tá? Então, nesse movimento de correção, a gente começa a observar um padrão aí de acumulação de força. E aí, segundo a teoria de Dow, né, que é um dos principais aí influenciadores na análise técnica clássica, é quando o mercado começa a ter ali um possível movimento de acumulação
e injeção de capital para tentar, de repente, fazer uma reversão do movimento. E aí, quando a gente olha a média de 200 períodos aqui na região de 12, né, nós podemos ter aí um viés que, se o mercado quebrar essa estrutura de tendência de baixa, essa estrutura de linha de tendência aqui dentro desse movimento de acumulação, ele pode fazer uma projeção no movimento até a região de 12,33. Caso contrário, ele ainda acumula força, não temos uma entrada muito forte ainda de volume e nem essa entrada sendo validada nos candles, né? Nós tivemos alguns candles aqui compradores, mas muito sutis, né, em relação àqueles movimentos que nós tínhamos mostrado, e aí eu não vejo muito espaço para baixo do ativo. Se ele perder essa região, ele vai meio que travar nessa área de mínima aqui por volta de 2, por isso que eu estou um pouco mais otimista que ele pode sim tentar fazer agora os movimentos de projeção para buscar a região de 12, mas nós precisamos aguardar essa quebra de estrutura. Tem alguns traders, alguns investidores que gostam de tomar decisão quando faz essa quebra de estrutura, e a proteção disso aí teria que ser por volta da região de 2,80, né? Para tentar replicar aí o seu alvo para buscar as regiões de 12, mas quem não quer pegar esse primeiro movimento, né, que seria aí um movimento de rompimento, e rompimento geralmente tem uma probabilidade de falhar no início, você espera o mercado quebrar essa estrutura, fazer uma correção, te entregar um desconto, e aí entrando o volume, validando aí o fluxo financeiro a favor do movimento de compra, você pode tentar aí buscar a projeção para 12 e 13, que é o nosso racional aí que a gente apresentou aí nesse dia. Eu queria te perguntar, Banco do Brasil foi uma das maiores altas, a gente comentou até com nossos outros convidados, uma das maiores altas dos últimos meses no pregão. O que você está vendo em Banco do Brasil e para onde vai esse papel, hein? Isso, o Banco do Brasil está bem esticado, né? A gente consegue ali olhar que o preço ele se distanciou muito, né, da sua origem, do movimento comprador, da média de 20, da média de 200, as médias elas estão abertas, né? A gente teve uma acumulação aqui nessa região e o mercado jogou o preço lá para cima, já passou essa região de topo aqui por volta de 42, né? Acho que está caro, por enquanto no gráfico semanal, deve um descanso. Nós podemos aqui observar a projeção desse último movimento comprador, né, e temos aí já um movimento chegando na região de 100%, que seria 48,50, e aí se ele continuar esse movimento de alta, aí sim nós podemos observar um possível alvo para 56,27 e depois 61. Óbvio que está caro, é um ponto de vista relativo, uma vez que a gente tem a média de 20 como uma referência, porém, se a gente joga para o gráfico diário aqui, ela se distanciou também do preço, né, o preço se distanciou da média de 20, deve um descanso. Para quem busca compras, eu sempre gosto de comentar que o melhor ponto de referência é sim a média de 20 períodos, então o mercado voltando a testar essa região de média de 20 períodos, validando a entrada de fluxo comprador, igual acontece aqui, ó, quando o mercado descansa na média de 20, há uma entrada de fluxo comprador, né, a gente pode tentar fazer esse movimento de continuidade. Só que a gente não pode negligenciar um fator, né, que o mercado ele se distanciou das médias, ele já passou o topo anterior, e aí a gente tem que levar em consideração que o início dessa tendência de alta aqui começou na região aqui de 28, então ele já fez um descanso, 2 descansos, 3 descansos, e a gente tem uma tendência primária, e essas tendências aqui são tendências secundárias. Conforme vai subindo, ele vai perdendo qualidade, então a probabilidade desse descanso da continuidade começa a diminuir, ao invés do primeiro, ao invés do segundo, conforme vai chegando no terceiro, no quarto, o mercado começa a ficar muito sobrecomprado, e aí pode ser que inicie um processo de correção maior. Então se ele perder a média de 20 períodos na região de 45 e 77, aí ele tem espaço novamente para reverter o movimento até 37,89. Caso contrário, eu vejo aí o próximo possível alvo para novas máximas em 56 e depois 61. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer e com certeza voltaremos a falar com o Lucas Florencio, analista CNPI técnico da Guide. Muito obrigado, Lucas. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no nosso closing da BMC.